E se eu dissesse que a Terra é o centro do universo, o que você pensaria? O conhecimento que temos atualmente sobre diversos temas, como por exemplo o conhecimento do universo, é graças a pessoas que há muito tempo atrás se depararam com dúvidas e fizeram pesquisas e análises até chegar a uma conclusão, um avanço. Uma dessas pessoas foi Aristarco de Samos. Em 310 a.C., na cidade de Samos, Grécia, nasce Aristarco, um pequeno menino que não fazia ideia de que seria um astrônomo e revolucionaria de tal modo a astronomia que seu nome seria atribuído a uma cratera lunar. Talvez por ser um astrônomo não tenha tido tanto destaque quanto mereceu na história da matemática até os tempos atuais. Aristarco de Samos é bastante celebrado por dois motivos principais. O número 1 é que ele foi o primeiro a propor a teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol como centro do universo. E o número 2, sua tentativa pioneira de determinar os tamanhos e a distância do Sol e da Lua. Ele foi um dos muitos sábios que utilizaram a legendária Biblioteca de Alexandria, na qual se reuniam as mentes mais privilegiadas do mundo clássico. Até então, as concepções mais avançadas em relação ao sistema solar eram a de Pitágoras e de Heráclides. Eles diziam que as estrelas eram imóveis, que a Terra estaria no centro do universo, mas apresentaria rotação e que ao menos os planetas Mercúrio e Vênus girassem em torno do Sol. Os astrônomos daquele tempo viam os planetas e o Sol darem voltas no céu, o que os fazia pensar que a Terra deveria se encontrar no centro de tudo. Inclusive, as próprias colocações de Aristóteles, feitas poucos anos antes de Aristarco, não deixavam dúvidas em relação ao fato de que não só a Terra estava no centro do universo, mas que as estrelas e a Lua se encontravam em órbitas fixas que giravam em torno da Terra. Mas, apesar de alguns escritos terem se perdido, tivemos acesso a outros trabalhos de sua autoria. Enquanto Euclides desenvolvia a geometria pura, Aristarco ocupava-se em aplicá-la a cálculos astronômicos e escrever sobre as dimensões e distâncias do Sol e da Lua. Em sua obra sobre este tema, Aristarco procurou determinar a distância Terra-Lua em relação à distância Terra-Sol, considerando o triângulo formado por esses três astros no início do quarto crescente, uma das fases da Lua. Aristarco concluiu que o Sol estaria 20 vezes mais distante da Terra que da Lua. O procedimento utilizado estava correto, mas os instrumentos de medição de ângulos então disponíveis é que não permitiam obter valores mais precisos. Por curiosidade, a proporção verdadeira é de cerca de 400 vezes. Ao observar a Lua movendo-se através da sombra da Terra durante um eclipse lunar de grande duração, Aristarco percebeu que o tempo que a sombra da Terra demorava para ocultar a Lua era aproximadamente a metade do tempo que durava o eclipse total da Lua. Isso o fez pensar que o diâmetro da sombra era 2 vezes maior que o diâmetro lunar. A partir dessa conclusão, calculou que o diâmetro da Terra era 3 vezes maior que o diâmetro da Lua. Com esse dado, deduziu que o diâmetro solar era 20 vezes maior que o da Lua e cerca de 7 vezes maior que o da Terra. Aperfeiçoando as medições ao longo dos últimos séculos, sabemos hoje que o diâmetro terrestre não alcança 1/100º do solar. O problema residia mais na falta de precisão dos seus instrumentos do que no seu método de trabalho, que era adequado. Além disso, Aristarco também calculou com mais precisão do que dos antigos sábios a duração de um ano solar. As imprecisões de Aristarco assumem pouca importância frente ao seu bom senso. Para ele, seria mais natural supor que o astro menor girasse em torno do maior, e não o contrário. Em seu livro, Aristarco descreve um universo muito maior do que o proposto em sua época. Suas hipóteses foram que as estrelas fixas e o Sol permaneciam imóveis, que a Terra girava em torno do Sol na circunferência de um círculo, com o Sol no meio da órbita, e que a esfera das estrelas fixas, situadas com o centro no mesmo do Sol, é tão grande que o círculo em que a Terra se move tem uma proporção ao centro das estrelas fixas, como o centro da esfera à sua superfície. Arquimedes dizia que Aristarco fez a distância das estrelas maior, sugerindo que ele estava respondendo à objeção natural que o heliocentrismo requer oscilações de paralaxe estelar. Aparentemente ele concordou, mas colocou as estrelas muito distantes para tornar o movimento paralático invisivelmente minúsculo. Desta forma, o heliocentrismo abriu o caminho para a percepção de que o universo era muito maior do que o geocentrismo ensinava. Enfim, as conclusões de Aristarco sobre a organização do sistema solar, embora simples, causam admiração até hoje por sua coerência.
Até então, as concepções mais avançadas eram a de Pitágoras e de Heráclides. E então, somos gratos ao grande astrônomo e matemático Aristarco de Samos por ter iniciado o estudo de tantos conteúdos importantes para nós. É claro que essa teoria não foi aceita, já que naquela época o que valia era a opinião dos poderosos. O modelo foi considerado ousado demais e seu autor chegou a ser acusado de insulto religioso. Mas as acusações não resultaram em nada muito grave, e ele seguiu a sua vida. Infelizmente, os escritos de Aristarco sobre esse tema se perderam, e só podemos conhecer suas ideias porque foram mencionadas por Arquimedes algum tempo depois. Mas Aristarco foi muito além e afirmou que os movimentos de todos esses corpos poderiam ser mais facilmente descritos caso se admitisse que todos os planetas, incluindo a Terra, girassem em torno do Sol. Trabalho dirigido por Emily Freitas, roteiro Ludmila Jacob, edição Amanda de Jesus e Roberto, voz Gabriela Pini, Janiele Conceição e personagem Aristarco de Samos. E obrigado.